Meus amados irmãos, graças a Deus por mais um programa Amor à Palavra. Glorificamos a Deus pelas vossas vidas, por vocês que têm acompanhado as mensagens dadas por Deus através do servo dele, presbítero Elias Ferreira. Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Lamentações, capítulo 3 e versículo 39, só apenas no versículo 39. De que se queixa o homem? Pois o homem vivente. De que se queixa o homem, pois o homem vivente? Resposta: queixe-se cada um dos seus pecados. Meus amados irmãos, pela graça de Deus, estamos mais uma vez com vocês para juntos compartilharmos a santa e gloriosa palavra de Deus, a palavra eficaz, a palavra pura, santa, a palavra viva, qual o Senhor tem me levantado e me designado para anunciar a verdadeira palavra de Deus, enquanto muitos estão pregando palavras para agradar. Mas eu não estou preocupado em agradar nem a você, nem a ninguém. A minha preocupação é de agradar a Deus. Eu não quero fã-clube. Eu não quero ninguém atrás de mim. Eu quero que as pessoas estejam cercando a mesa do Senhor. Eu quero que as pessoas se aproximem mais de Deus. Glória ao nome do Senhor. É o meu desejo de falar a palavra de Deus, é a minha responsabilidade de ministrar a palavra, é para levar as pessoas mais perto de Deus, é para esclarecer as pessoas que muitos evangelhos estão sendo pregados por aí, mas não é o evangelho verdadeiro, não é a palavra de Deus. Oh, aleluia! Mas nesta tarde você vai ouvir a verdadeira, poderosa, gloriosa palavra de Deus, a palavra que dá vida, a palavra que renova, a palavra que purifica, a palavra que santifica, a palavra que é sublime, mais sublime que os céus. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Esta é a palavra da fé que nós pregamos, a palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada de alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e é apta para discernir as intenções dos corações. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós glorificamos pela vossa presença. Aleluia. No capítulo 3 e versículo 39 de Lamentações. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Nós temos um exemplo muito importante para falarmos nesta tarde. O exemplo do homem de Deus, segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração, chamado Davi. Um exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sua vida transformou-se em um inferno depois do pecado. Nós vemos, meus amados irmãos, que Davi, segundo o coração de Deus, era um homem a qual Deus amava, ele também amava o Senhor, obedecia a palavra de Deus. Davi, poderíamos dizer que era um homem sujeito a Deus, sujeito às coisas de Deus, à vontade de Deus, um homem que andava na presença de Deus, que agradava a Deus, um verdadeiro adorador, um homem que realmente glorificava com a sua vida a Deus, um homem que não era vencido em nenhuma batalha, pelo contrário, ele vencia todas as batalhas. Era um homem de guerra, era um homem guerreiro, era um homem que glorificava a Deus com a sua vida, um homem que tinha temor a Deus, um homem que
escreveu vários cânticos, que salmo é louvores a Deus, é hinos, é um hinário. E ele escreveu várias melodias de hinos, de louvores e de adoração a Deus. Mas o que nós vimos, meus amados irmãos, que um dia Davi, ele entrou no caminho da vaidade, do caminho do ego, do caminho dos desejos carnais. Entrou na vida de Davi a cobiça. E entrou na vida do coração, no coração de Davi a cobiça, que é o 10º mandamento da Bíblia: não cobiçarás. E Davi, naquele momento, começou a cobiçar aquela mulher que estava diante dele, estava se banhando diante dele, e ele começou a cobiçar aquela mulher, começou a desejá-la. Começou a desejá-la. E nós vemos pela palavra de Deus que por causa dessa cobiça, desse pecado da cobiça, que é um pecado que muita gente comete, infelizmente há muita gente que comete a cobiça, mas não pede perdão a Deus, não confessa, e quando muitas vezes, quando pede perdão, mas novamente peca de novo, porque é um pecado no coração, ninguém está vendo, é um pecado oculto, e por ser um pecado oculto, muitas pessoas desprezam, acham que não está fazendo nada demais, mas a cobiça é um pecado que desagrada a Deus, é um pecado que pode levar à morte espiritual e até levar ao inferno. O pecado da cobiça, ele não agrada a Deus. Porque o primeiro pecado que fez, que levou, o pecado que levou Davi ao pecado do adultério, foi a cobiça. Foi por causa da cobiça que Davi chegou ao extremo. Começou com a cobiça, começou com o desejo. E depois do desejo veio o quê? O adultério. Mas Davi estava vivendo em um momento de glória, não é? Um momento de vitória, vencendo guerras, vencendo batalha, conquistando, porque Davi era um conquistador. A vida de Davi era uma vida de paz, no seu lar havia harmonia. Mas depois que Davi pecou, depois do pecado de Davi, o que aconteceu com Davi, meu amado irmão? Veio a pena, veio o sofrimento, veio a tragédia. A vida de Davi, a casa de Davi entrou a espada. A vida de Davi se transformou em um inferno. O pecado, ele não traz nenhum proveito, nenhum benefício. É isso que se precisa falar dentro da casa de Deus sobre o pecado, o que é o pecado, e o mal e as consequências, e o mal que o pecado traz e as consequências do pecado. Não adianta ser segundo o coração de Deus, ser crente, ser tanta coisa, se não obedecer, se não se viver em pecado. Que nem mesmo Davi foi poupado do juízo de Deus. Nem mesmo Davi foi poupado da ira de Deus. A ira de Deus veio sobre a casa de Davi. Porque Davi estava vivendo numa vida de fracasso, de pecados. Porque Davi estava vivendo em adultério, em prostituição, em cobiça, em assassinatos. E por causa disso Deus cobrou. E por causa disso veio a pena, veio as tribulações, as angústias que Davi passou, até o seu próprio filho se virou contra Davi. Até o seu próprio filho se virou contra Davi e queria o matar, e queria tomar o reino dele, e traiu ele.
tomou as próprias mulheres dele. Houve incesto. Quando o filho de Davi, o próprio filho, Amon tomou a sua própria irmã, usou a sua própria irmã como se fosse uma mulher, como se fosse a mulher dele. Teve incesto, teve adultério, teve prostituição, teve tudo que não presta dentro da casa de Davi, por causa do pecado de Davi, irmãos. E depois, quando veio o problema para a vida de Davi, ele começou a sofrer, a espada entrou na casa dele. De quem ele ia se queixar? De Deus? Por isso que eu estou lendo aqui uma palavra lá em Lamentações. De quem se queixa o homem do seu próprio pecado? De quem se queixa Davi do seu pecado? De quem é a culpa de Davi passar por tantas provações, por tanta dificuldade? Ser humilhado pelo próprio filho Absalão. Absalão se tornou inimigo do seu pai. Um homem que não temia a guerra, um homem que enfrentava batalhas e saía vitorioso, agora estava fugindo, correndo do seu próprio filho, se escondendo do seu próprio filho, temendo o próprio filho que gerou. E onde é a culpa? E de quem é essa culpa? Dele mesmo. Davi foi culpado, irmão, dos seus próprios problemas que existiam na sua vida, das angústias que ele passou, do sofrimento que ele passou. Ele foi culpado porque ele pecou. Glória ao nome do Senhor. De quem se queixa o homem dos seus próprios pecados. Há muita gente culpando a China, culpando até crente mesmo, pregando, largando o pau na China, usando o púlpito da igreja para meter o pau na China, meter o pau em governo, culpando o governo que passou, culpando o governo que está presente, e aquela coisa, um culpando o outro. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio não comeremos. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O que foi que Deus disse? Que eles, se eles comessem do fruto da árvore do meio, eles iam morrer. Eles iam morrer. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, a cobiça, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, ele comeu com ela. Tá tudo bem, comeram e tal, né? Pecaram, fizeram o que não devia fazer, pecaram diante de Deus, não deram crédito, não guardaram a palavra de Deus, foram enganados pela serpente. Aí foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, para se cobrirem. Agora eu queria fazer arrumadinho, né? Mas era tarde demais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás?
E ele disse: ouvi a tua voz soar do jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore que comi. Aí começou um culpar o outro, como hoje, quando acontece, quando vem a prestação de contas, não é? Só peca, faz o que quer. Aí quando vem a prestação de contas, quando vem o julgamento de Deus, aí um começa a culpar o outro. Adão foi a mulher foi Adão, Adão foi a mulher foi a serpente. E um começou a colocar a culpa no outro. E eu me lembro do que quando eu vejo essas coisas, eu vou para a Bíblia, essa passagem que estamos lendo, nós vemos isso na vida das pessoas hoje. Acontecer hoje, cada um culpando o outro do que está acontecendo. Meu amado irmão, essa coronavírus é a mão de Deus. Não tem nada a ver com China, não tem nada a ver com governo, não tem nada a ver com político, com governo do passado, do presente, nem coisa nenhuma. Isso é a prestação de contas de Deus. É o pecado que está cheirando mal diante de Deus, está chegando diante de Deus. Sabe por que eu voltei a falar isso? Eu falei a semana passada sobre esse mesmo tema. Por que eu voltei a falar? Porque eu vi um pastor, um ministro, falando num live que isso, a culpa era da China. Um homem que conhece a Bíblia, meu irmão. Como é que uma pessoa, um pastor, um homem que conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus e sabe que o fruto do pecado é a morte, que o fruto do pecado é doenças, é enfermidades, é o ébola, é a cólera. Charamachúria. É tudo que é ruim, que não presta, vem por causa do pecado. Essas pragas que está acontecendo na terra, que devastou o mundo, encheu a terra, que a terra está em luto, está deserta. Isso é o juízo de Deus, isso é a mão de Deus, meu irmão. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos olhar para a palavra de Deus, vamos voltar para a Bíblia Sagrada. Eu estava vendo uma pesquisa aí que tem pastores, 50% dos pastores, quase 60%, nunca leu a Bíblia toda pelo menos uma vez. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu chamo esses pastores de despreparado. O pastor tem que ter um conhecimento teológico, meu irmão. Uma pessoa para ser pastor, ele tem que ter, no mínimo, um conhecimento teológico e ter lido a Bíblia não uma vez só, não, mas 4, 5 ou 6 vezes toda. Uma vergonha. Feita uma pesquisa no Brasil que nem, no mínimo, parece que é 50% só. 50% dos pastores não leu a Bíblia toda pelo menos uma vez. Eu tinha vergonha de ser chamado de pastor. Porque um pastor é um líder. É por isso que fica falando besteira aí, dizendo que isso é do diabo, dizendo que se culpando China, se envolvendo com política. Por quê? Porque não tem Bíblia, não conhece a palavra. Não gasta tempo lendo a Bíblia. Agora tem tempo para ver novela, tem tempo para ver filme, tem tempo para mentir, tem tempo para ir atrás de oferta dos irmãos. Mas não tem tempo de estudar a palavra, de mergulhar dentro das escrituras. Porque o que está acontecendo, isso aí é de Deus, é a mão de Deus pesando sobre a terra. Mas o Brasil é do Senhor, do Senhor? Do Senhor, a igreja dele santa, pura, imaculada. Um país que tem mais de 5 mil só em Brasília. Brasília, irmão, é um estado que a gente tem no Brasil de idolatria.
Bahia é outro estado também cheio de pecado, de idolatria, de magia, de macumba, de deuses. Vários deuses existem lá na Bahia. Tem mais de 5.000 centros de macumba no Brasil, só em Brasília, só no Distrito Federal. É um país que mais exporta filmes pornográficos, é o Brasil. Veja a miséria que tem. Entre na internet, Deus nos livre e guarde para você ver as misérias que tem na internet. Pornografias, mentira. Crimes, violência. E você quer o quê? De um país cheio de pecado, você quer o quê, meu irmão? Você quer o quê? Bênção? Só se for na boca, só se for nas mensagens dos pastores, dos profetas da prosperidade. Porque na minha Bíblia não tem isso não. Você viu que nesse momento eu falei sobre Davi, que ele era um homem fiel a Deus, mas quando ele pecou, o pau comeu sobre ele. A espada de Deus entrou na casa de Davi, e a casa de Davi se transformou em um inferno. De quem se queixa o homem dos seus próprios pecados. É muita idolatria no Brasil e muita igreja que eu não chamo de igreja, eu chamo de... Tem muitas igrejas que não é igreja, é seita. Isso é a verdade, meu irmão. Eu falei ontem sobre o fogo, o vento, o fogo e o vento, o terremoto e o fogo, que não era Deus. Tem muita coisa aí que aparece ser de Deus, mas não é. E sabe o que acontece? Faz Deus se irar. Faz Deus se irar. Deus se irou-se com Salomão. Salomão, um homem segundo o coração de Deus. Salomão, um homem que amava a Deus. Segundo o coração de Deus é Davi, né? Salomão, um homem que amava o Senhor. A Bíblia diz que ele amava o Senhor. Andou em retidão. Mas no dia que ele começou a praticar as abominações, Salomão não permaneceu fiel a Deus não até o fim como Davi não. Davi caiu, levantou-se e foi fiel até o fim. Mas Salomão na velhice ele entrou no caminho do erro, do pecado, da idolatria, da imoralidade. Só se fala de Salomão, da sabedoria de Salomão, porque Salomão era muito sábio, porque Salomão era um homem que tinha sabedoria, foi o homem mais rico do mundo. Deus apareceu a ele 2 vezes. Mas por que não se fala também que ele pecou e que Deus se irou com ele por causa do pecado? Porque não existe tempo de que você pode ter 100 anos de crente, meu irmão. Se pecar, acabou-se. Você perdeu tudo. Tem que ser fiel até a morte. Com Deus não tem arrumadinho não. Ou é ou não é. Com Deus ou vai ou fica. E eu quero dizer mais, esse mal que está vindo aí, esse coronavírus que está invadindo o Brasil, é para conserto também de muitos crentes que precisam se consertar. Precisam voltar a Deus, se arrependerem. A mensagem do arrependimento não é somente para quem está lá no mundo no pecado, não, é para o povo de Deus também. Porque quando os profetas pregavam arrependimento, estavam pregando para o povo de Israel. Povo de Israel, porque pensavam, porque era um povo de Deus, separado por Deus para servir. Pensava que estava tudo certo, mas eles tinham que andar em comunhão com Deus, em humildade, em santidade, em amor, em justiça e em verdade. Não é simplesmente ter o nome de crente, título de crente, de evangélico, de pastor, que isso vai agradar a Deus, não. Muitas vezes irrita a Deus, porque nós passamos por homem de Deus sem ser.
Olha o que Salomão fez. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. 11 e versículo 1 de 1 Reis. Além das filhas de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Olha quantas mulheres. Pessoas, irmãos, que Deus proibia pela sua lei. A lei de Deus proibia o homem casar com mulher que não fosse judia, que não fosse israelita, que fosse de outra nação. Ele, além de casar com as mulheres pagãs de outras nações que não conhecia Deus, que não conhecia o Senhor, ainda se prostrou diante dos altares, construiu altares das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e a elas não chegarão a vós, nem elas podiam chegar ao homem israelita, nem eles poderiam se chegar a elas. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Geralmente, quando a pessoa tem uma mulher que gosta de samba, de baderna, de diversão, de bebida, de fumar, geralmente o homem também acompanha ela. Se a pessoa casa com uma mulher pagã, ele está querendo o quê? Ele está querendo o quê? E a Bíblia nos diz: que união tem as trevas com a luz? Que união tem as trevas com a luz? Que união tem um homem de Deus com a mulher ímpia? A gente vê muitos homens aí de Deus sendo destruídos, a sua vida espiritual, porque vai se apaixonar por uma mulher que não é crente. Vai se casar com uma mulher que não serve a Deus. O que é que ele está querendo? E também o que é que essa mulher também está querendo? Que é crente e começa a namorar e até se casa com um homem que não é crente, que não serve a Deus. Ah, mas eu não quero ficar sozinha não. Eu não quero ficar para titia não, é? Você prefere, é melhor ficar sozinha, mas com Deus, servindo a Deus e chegar no céu, de que casar com o ímpio e ir para o inferno. Que não venha me dizer que uma mulher crente salva vai casar com o ímpio, ela não tem nada de salva, nem crente ela não é. Ela pode estar fazendo parte de igreja, mas salva ela não é. Porque tem muita gente se enganando, pensando porque vai parte de uma igreja, é membro da igreja, é salvo. Não, você é salvo se você estiver obedecendo a palavra de Deus. E Salomão, irmão, errou muito feio. Ele errou muito mais do que Davi. Porque o pior pecado para Deus é a idolatria, é como se a pessoa estivesse traindo Deus, porque Deus é o marido de Israel, e quando Israel entrava na idolatria, ele estava traindo o seu marido. Deus chama Israel de marido, de esposa dele. E quando Israel entrava no caminho da idolatria, logo Israel estava traindo Deus. E Davi traiu o Senhor porque ele entrou no caminho da idolatria. Além de casar com várias mulheres, ainda etéias pagãs, ele ainda construiu altares. Veja aqui, porque Salomão seguiu a Astarote, era uma deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. E assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Glória a Deus pela vida de Davi. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque. Irmão, Moloque era o Deus que o sacrifício que ele recebia, sacrifício, era crianças. Colocavam criança lá. Era uma estátua toda oca, as mãos, os pés
era oco para colocar crianças ali dentro, para ser queimada. E quando aquelas crianças começavam a chorar, eles começavam a bater os bombos, para que eles não ouvissem o sofrimento daquelas crianças. Isso era o Deus Moloque, um Deus assassino de crianças. E Salomão se passou a se prostrar diante do Deus Moloque, meu amado irmão. O homem que tinha tanta sabedoria, o homem que tinha tanto conhecimento de Deus, que amava ao Senhor. Um homem que Deus apareceu a ele 2 vezes em sonho e falou com ele. Um homem que Deus confiou em construir o templo de Deus, para Deus habitar, foi ele que construiu o primeiro templo. E agora esse homem estava em ruínas, em pecado. Agora esse homem estava adorando, se prostrando a deuses pagãos. Agora este homem se encontrava com mulheres etéas, com mulheres moabitas, com mulheres pagãs, que Deus não aceitava. Glória a Deus. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, sacrificavam seus deuses. E ele oferecia sacrifício e oferecia incenso aos deuses daquelas mulheres pagãs, juntamente com ela. Ele adorava deuses. Não honrou aquilo que Deus fez na vida dele. Não glorificou a Deus, não foi como Davi, como seu pai Davi. E você diz, e não veio nada, veio a consequência para Salomão também, meu irmão. Ele pagou caro por causa disso. Ele pagou caro por causa disso, Davi, ou Salomão. Por causa do pecado da idolatria que ele praticou. Se prostrou diante de outros deuses, que era abominação ao Senhor, sacrificar outros deuses, e ele fez isso. No versículo 9 diz, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e Deus se indignou com Salomão. E sabe o que Deus fez? Deus levantou. E Salomão era um homem que andava em retidão. Por causa da idolatria, ele pecou. A ira de Deus acendeu contra ele. E Deus levantou contra ele 3 inimigos. 3 inimigos Deus levantou contra Salomão. Um dos inimigos dele foi Haddad, Rezon e Jeroboão. Jeroboão logo dividiu o reino depois da morte de Salomão. O reino foi dividido em 2 reinos. O reino do norte, capital Samaria. Jeroboão, inimigo de Salomão, reinou lá como rei dessas 10 tribos de Israel que ficou dividida, porque não quiseram mais ficar no domínio de Roboão, que era o filho de Salomão, o sucessor de Salomão. Quando Salomão morreu, quem ficou foi Roboão, filho dele, reinando em seu lugar. Aí foi aí que as tribos se dividiram, a divisão começou daí. E por essa divisão partiu de Deus. Deus foi quem consentiu, Deus foi quem fez o povo voltasse contra o filho de Salomão para dividir o reino. As consequências do pecado, a divisão, que Israel era um reino unido. Na época de Saul, na época do reino de Saul, de Davi e de Salomão, esses 3 reinos, 120 anos, cada um 40 anos reinaram, e esses 120 anos eram um reino unido. Não tinha divisão, era um reino só. Tanto Davi como Saul como Salomão reinou sobre 12 tribos de Israel. Mas depois do pecado de Salomão, Deus levantou 3 inimigos. E um dos inimigos, chamado Jeroboão, ele dividiu
Ele ficou com 10 tribos e a família de Salomão, os filhos de Salomão, os herdeiros descendentes de Davi, cujo era Roboão, só ficou com 2 tribos. Reinando em Jerusalém com 2 tribos. Em vez de ser as 12, 2. Por que veio isso sobre Israel? Por que veio essa divisão? Justamente, meu irmão, o pecado de quem se queixa o homem, de quem se queixa a divisão das tribos. Salomão. O pecado de Salomão. Irmão, nunca acontece alguma coisa se não tiver um pecado ali. Não pode acontecer divisão, não pode acontecer ruína, não pode acontecer assolações na terra, destruição, pragas, senão por trás daquilo teve que ter alguma coisa. O que está acontecendo? A culpa é minha, a culpa é nossa, a culpa é da humanidade que está no pecado, que está em trevas, que não confia em Deus, que deram as costas para Deus. Aí vem a consequência do pecado, que é as pragas, que é as assolações. Tudo é gerado por causa do pecado. O mal acontece, vem sobre a humanidade por causa do pecado. Antes do pecado de Salomão não existia divisão, era um reino de paz. As consequências que nós estamos vivendo aí, isso é resultado do pecado. A Bíblia diz que o que o homem plantar, isso também ele vai colher. A humanidade está colhendo o que plantou. Por isso que Deus envia o mal, por isso que Deus envia as pragas, por isso que Deus envia as enfermidades no homem para feri-lo, por causa do pecado. A culpa é do homem. A culpa é de cada um de nós. Porque muitos, mesmo sendo crentes, ainda vivem pecando, blasfemando de Deus. E quer que Deus traga o bem para ele, quer que Deus traga as coisas boas, que Deus venha dar fartura. Não, meu amado irmão. O mundo não quer saber de Deus, o mundo só quer saber de pecar, só quer saber de fazer coisas que Deus não se agradam. De quem se queixa o homem dos seus próprios pecados. Voltamos para o Gênesis capítulo 3. Então disse Adão à mulher, que me deste por companheira, ela me deu da árvore, eu comi. Culpou a mulher. E não falei, um fica culpando o outro. Em vez de se arrependermos, de se humilhar diante de Deus, não é rasgar as vestes, nem fazer jejum, de passar fome, não. É se converter. O que Deus quer é que nós se convertemos a Ele. Que eu seja mais crente, mais santo, mais fiel a Ele. É isso que Ele quer. Mas fica culpando o outro. A culpa é de fulano. Irmão, se você não é crente direito, se você não é fiel, não culpe ninguém, não. Culpe você mesmo. Se humilhe diante de Deus e diga, Senhor, a partir de hoje eu quero ser fiel à tua palavra, eu quero andar em santidade. Tenha fome de santidade, tenha sede de santidade, tenha sede e fome da palavra. É isso que Deus quer, irmão. Não é que a gente fique culpando fulano, culpando a esposa, culpando o filho, culpando a igreja, culpando o pastor, culpando o ministério, culpando as pessoas, não. Culpe-se a você mesmo, do seu fracasso, da sua derrota, da sua frieza espiritual. Culpe a você mesmo, porque quando nós se achamos culpados, nós buscamos, aleluia, a purificação, nós buscamos a santificação, o perdão de Deus. E somos restaurados. A igreja do Brasil é uma igreja fracassada, porque falta homens preparados, homens santos, homens que têm compromisso com a verdade. Está faltando um homem que conheça a Bíblia, a palavra de Deus,
que pratique a palavra, que tenha uma vida que realmente ame ao Senhor de todo o seu coração, para ele não colocar outro Deus na sua vida. E disse o Senhor Deus à mulher, versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldito serás mais que toda a fera, e veio a maldição sobre a serpente por causa do pecado, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás. Essa foi a sentença que Deus deu à serpente, que ela ia comer pó, maldiçoada, ia rastejar. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu te ferirás o calcanhar. Deus estava já profetizando acerca do filho dele, que iria vir, ia vencer o pecado, ia vencer Satanás. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Olha o resultado do pecado. Olha a culpa. O que é que trouxe? Dor, sofrimento. E com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aí ela passou agora a ser sujeita ao homem, passou agora a sofrer no parto, a ter dores, sofrimento. Dores, ele fala de sofrimento por causa do pecado. A culpa do pecado trouxe isso para ela. Quem ela devia se queixar? De Deus, que trouxe a sentença? Não, do pecado que ela cometeu. Você não vai culpar o guarda de trânsito porque você infringiu a lei, não. Você vai culpar você é que é o culpado que infringiu a lei. A culpa é sua. Ele não ia multar você se você não tivesse feito errado. Se você não infringisse a lei. E Adão disse, porquanto deste ouvido... E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No sol do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Está vendo o que aconteceu, irmão? A consequência do pecado. O homem não morria, agora ia morrer. O homem não sofria, agora ia sofrer. Na terra não tinha maldições, não tinha praga, não tinha cardo, não tinha espinho para curar. Agora a terra começou a produzir tudo que era ruim, só produzia coisa boa. A terra agora passou a produzir o mal. Por quê? Ervas daninhas, espinhos e cardos, sofrimento, aflição. O homem não tinha isso, agora ele passou a ter tudo isso, veio tudo sobre ele. Por quê? Porque ele pecou. De quem é a culpa? De Adão. Foi aquele que sentenciou? Foi aquele que trouxe o juízo? Não. Deus que traz o juízo, a culpa não é dele, não. Ele é o juiz. Ele tem poder de matar, de ferir, de prender, de soltar, de sarar. A culpa, irmão, foi de Adão. Adão foi que pecou. Ele foi culpado de tudo que ele estava passando ali. Ele foi culpado de tudo, de toda a sentença de Deus sobre ele. Dele e da mulher, porque foram culpados. Deus o achou culpado. E é isso que Deus está achando da terra. Deus está achando a terra culpada. E quando se acha culpa, vem o castigo de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus não ache culpa em mim. Porque quando eu já fui culpado, mas hoje eu não sou mais, porque Ele me libertou, Ele me regenerou, Ele me transformou, Ele me lavou com seu sangue, Ele me justificou, e eu posso dizer, eu estou livre da culpa e da morte. Mas aqueles que Deus acha culpado, irmão, vem a punição, porque Deus não tem o culpado por inocente, não. É isso que Deus está fazendo na terra. E ainda isso é o começo, ainda vem mais, vem coisas piores.
vem coisas piores, tenebrosas, que muitos Deus vai guardar porque não vai resistir, não vai suportar. Dias terríveis. O pecado separa o homem de Deus. Isaías 59, 1-2. O pecado separa o homem de Deus. Já começa as consequências aí, porque já pensou, você está separado de Deus por causa de um pecado. Deus não fica mais numa pessoa, irmão, que vive pecando mais não. Ele sai, porque Deus é santo. Isaías 59. Isaías 59. O que é que diz? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aí ora, e Deus não ouve. Que aquilo que está determinado será feito. Se Deus determinou, irmão, isso aqui na terra, no Brasil, vai acontecer, só vai sair no tempo dele, quando ele dizer basta. Aí vai embora, não tem, vem dele, ele mesmo mata, ele mesmo dá vida, ele fere, ele mesmo sara. Mas a sentença veio sobre Adão. Porque Deus destruiu Sodoma. Por que Deus destruiu Sodoma? Por quê? Só se salvou Ló e sua família por causa da intercessão de Abraão. Aí Deus tirou Ló e com sua família, e nem a mulher dele escapou, porque a mulher dele ainda era vaidosa, a mulher dele ainda era orgulhosa, a mulher dele ainda era avarenta, amava o dinheiro, amava a riqueza, era pegada com as coisas do mundo, como muitos que estão me ouvindo talvez, que ainda são apegados com as coisas deste mundo, por isso não pensa, quando falei arrebatamento da igreja não gosta, porque querem ficar aqui no mundo gozando das coisas deste mundo. Vive dentro da igreja com medo de ir para o inferno, mas vai de todo jeito, porque se eu estou dentro da igreja, mas não obedeço a Deus, não sirvo a Deus, não sou fiel a Ele, não adianta. Não adianta. Tem que nascer de novo, meu irmão, tem que renunciar. O evangelho é mudança de vida, mudança de caráter. Embora que estão fazendo de evangelho aí meio de vida para se enricar, para vender milagre, vender milagre, sinal, vender a palavra, vender tanta coisa, fazer do evangelho negócio, indústria. Mas o evangelho não é nada disso. Isso aí é evangelho da mentira, é evangelho do erro, o evangelho do engano. O evangelho de verdade é o evangelho de renúncia, é novo nascimento. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. O evangelho que eu prego é esse. Infelizmente tem muita gente aí, muitas pessoas aí, muitos pastores, pregadores pregando outro evangelho. O evangelho da liberdade, mas da liberdade do pecado. O evangelho que nós pregamos é o evangelho da liberdade para servir a Deus. De quem se queixa o homem dos seus próprios pecados, meu irmão. Aí entra a política dentro da igreja. Pregadores que só pregam prosperidade, negam a eficácia do evangelho pleno, do evangelho puro, negam. Esconde a verdade para falar mentira, engano, para o povo cada dia mais permanecer no pecado, porque se eu estou pecando, está tudo dando certo para mim, então eu vou continuar no pecado, meu irmão. Então eu vou andar no pecado, mas onde é que tem na Bíblia que uma pessoa que andava no pecado ficava tudo certo, ficava tudo bem? Só se for os filhos da perdição, porque vão para o inferno mesmo. Mas aqueles que são filhos de Deus, que são chamados por Deus, Deus não deixa.
Deus envia uma praga, Deus envia espinho na carne, Deus faz qualquer coisa para ele reconhecer que está errado e se converter, meu irmão. É isso que é o Evangelho de Deus. Uns colocam a culpa no diabo, na China, nos governos, nada disso é a culpa desta epidemia assolando na terra, a terra é do homem, essa epidemia assolando a terra, a culpa é do homem. É o pecado que está demais. É terrível, meu amado irmão, é terrível. Nós devemos odiar o pecado, aborrecer o pecado e amar ao Senhor. Não acharmos bonito o que os homens estão praticando aí, as mulheres. Mas devemos achar horrível. Deus abomina o pecado. Quer que Deus seja seu inimigo, irmão. Quer que Deus seja o seu inimigo? Peque. Para ver Deus se voltar contra você, aquele Deus que nos ama, que nos quer bem, por causa do nosso pecado, ele nos trata como inimigo dele. O pecado faz isso, o pecado faz Deus se voltar contra nós. Ele faz Deus irar-se contra nós, se indignar contra nós. Ele indignou-se contra Salomão. Um homem que todo mundo queria ser de Salomão, todo mundo queria ser Salomão. O homem mais sábio do mundo e mais rico do mundo. Não houve antes nem depois dele mais sábio e mais rico do que Salomão. Não houve não, meu amado irmão. Mas Deus se indignou-se com ele por causa do pecado dele. Até o reino depois da morte dele foi dividido. Pecar é zombar. Quando nós pecamos, nós estamos zombando de Deus. O nosso pecado é uma zombaria a Deus. Deus nos livre de pecarmos. Deus nos guarde. O pecado é blasfemar de Deus. O pecado é comparado a uma lepra. Uma pessoa que peca, ele está leproso espiritualmente. Só o sangue de Jesus para purificá-lo. É isso que eu queria falar nesta tarde, irmãos. Que tudo que está acontecendo, a culpa é por causa do homem. A culpa é do homem. O homem é que é culpado. É por isso que Deus não poupou nação nenhuma. Isso está acontecendo em todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo estão passando por esse problema. Deus não poupou um, não, para depois a pessoa... Se Deus poupasse o Brasil ou algum país, ele ia se gloriar. A gente já vê gente se gloriando, ficando orando no meio da rua para dizer... Se Deus tirasse o mal agora, tudinho, ele ia dizer que foi ele. Ia se gloriar. E Deus não dá a glória dele a ninguém, e Deus não ouve a oração desse povo, não. Tudo orando tudo em vão, porque é buscando a glória para ele. Para que eu orar para todo mundo ver que eu estou orando? Para que eu fazer isso? Eu estou buscando glória para mim. Eu estou pregando aqui, estou vigiando para eu não querer glória, nem elogio de ninguém, não aceitar. Porque uma coisa que a gente tem que fazer publicamente para o público é a pregação. A única coisa, uma oração e jejum não, é secreto. Mas mesmo assim, quando a gente está pregando, a gente tem que estar orando: Senhor, não deixa eu me exaltar, não deixa eu querer aparecer, não, eu não quero receber elogio de ninguém, nem glória de ninguém, coisa nenhuma, eu não quero isso não, meu Deus. Eu quero que a glória seja para ti, a honra e a glória seja para ti. Sempre eu digo na minha pregação: quem fala de si mesmo está buscando a glória para si. Mas eu glorifico a Deus porque eu não falo de mim, mas eu falo de Deus. Deus todo dia me dá uma mensagem para eu falar aqui. Todos os dias Deus me dá uma mensagem diferente para eu falar aqui. Porque eu não estou buscando a glória para mim, eu estou buscando a glória de Deus. O que me interessa é eu glorificar a Ele, todo mundo conhecer. O Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro.
O evangelho que eu prego é o evangelho de verdade, é o evangelho bíblico, não saio dentro da Bíblia, não. O evangelho de renúncia. O evangelho do caminho estreito, da porta estreita. O evangelho da santificação, da pureza, da verdade, da justiça. Esse é o evangelho que precisa ser pregado hoje, que não está sendo pregado mais. Não é mensagem para agradar menino, não, meu irmão. Nós temos que ficar adulto, não ficar a vida inteira como criança. Que Deus abençoe a vocês. Que Deus os guarde, que possamos permanecer firmes na palavra do Senhor. Amanhã, esse mesmo horário. Permaneçam me seguindo, me acompanhando, porque cada dia tem uma mensagem de Deus para vocês. Não, hoje é sexta-feira, né? Eu desejo a todos vocês um fim de semana em paz, na presença de Deus. Fique em casa, obedeça às leis, porque você está obedecendo a Deus. Fique em casa, né? Faça a sua higienização, né? Porque nós vamos ter essa vitória se nós obedecermos. Meus amados irmãos, graças a Deus pela vida de vocês, e até segunda-feira, né? Que esse programa que eu faço aqui nesse live todos os dias é de segunda a sexta-feira. Então, sábado e domingo não temos, né, esta live, né? Mas a partir de segunda-feira novamente estaremos nesse mesmo horário, de 1 da tarde, 10 para 1, 15 para 1 hora, né? Estaremos aqui trazendo uma palavra de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a Mustaque, né? M. Mustaque, Asmin está assistindo. Paulo, meu amado Paulo, glória a Deus, já te conheço já, meu amado irmão, pelo teu live também. Paulo e de Thaís Torres, amém, amém, glorificar a Deus pela vida de vocês, homens de Deus, Paulo, Thaís Torres, paz do Senhor, amém, meu amado irmão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, Deus guarde todos vocês e que a graça do Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, se Deus quiser, em nome de Jesus.